Oi, bom dia. É do Delivery da Anatomia? Eu queria fazer um pedido. Pode ser aí um par de rim para viagem, por favor? Mal passado, tá? Então a gente já inicia aqui, porque a gente tem que aproveitar o fluxo da internet, né? Se a internet está boa, a gente manda bala aí para a coisa andar. Deixa eu ligar aqui as canetas, deixa eu pegar uma caneta branca aqui para vocês conseguirem enxergar. Gente, para quem chegou, bom dia para vocês, né? Mais uma aula de anatomia de sistema urinário. Nas aulas anteriores nós abordamos o sistema pulmonar e cardíaco. Lembrando que a gente faz um pacote quando a gente estuda anatomia, cardio, pulmonar e renal. Vocês vão estar vendo que esses sistemas possuem uma correlação entre eles, principalmente você vai estar verificando isso na fisiologia. São alguns órgãos chaves, né, que você analisa com um profissional da saúde. Então, assim, o coração, ele depende do pulmão. E o pulmão, incrivelmente, ele tem uma relação com o sistema urinário, principalmente aí nos rins. Então, o que você tem que saber dos rins? Eu separei alguns materiais e acabei vendo que o livro Tortora tá legal. Então, assim, meu ponto de partida agora hoje é o livro Tortora, tá? Tortora, essa edição aqui mais nova, que tem no e-book, hoje tá fácil para conseguir pegar o livro e-book da unidade na biblioteca. O capítulo é o capítulo 21 e a página é a página 528. Então, a partir da página 528 aqui, você vai ter aqui um pouquinho de sistema urinário, que é o renal. Tem muito mais coisas, né, principalmente na fisiologia, mas como a enfermagem, a anatomia e duas fisiologias separadas, a gente economiza um pouco na fisiologia, para ter conteúdo depois da fisiologia, né, e vocês darem conta aí dessa carga de anatomia que é altíssima. Belezinha, gente? Quem tiver dúvida, né, algum problema, vocês dão um toque aí. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é descrever a posição do rim, né? Se você desenhar um corpo humano, vou estar desenhando aqui um tórax, né? Não fica aquelas mil maravilhas, porque na lousa é muito mais fácil desenhar, né? Agora na lousa digital ela tem como se diz, desenhar um tórax bem largo aqui, porque para vocês conseguirem entender, tá? Desenhar aqui a camiseta do cara aqui, cabeça, tá meio tenso o cara, né? É o Covid. Os caras ficam meio tensos aqui, tá? Uma obra de arte, não. O olho do cara, nariz, a boca dele. Então, já entenderam já como é que é. Aí a intenção de desenhar isso aqui é eu fazer aqui uma linha média, tá? E agora uma linha horizontal. Apesar que tá meio torta a minha linha horizontal, deixa eu já apagar aqui, porque tá muito feio, senão vocês vão ficar confusos aqui. Deixa eu ligar de novo o desenho. E uma linha horizontal. Ficar assim no tracinho aqui, fica mais fácil. Vou mudar aqui a cor da caneta, né? Lembrando que aqui é o lado direito e aqui é o lado esquerdo. Sempre olhando para o paciente, portanto assim, para aí o cadáver, né? O que você tem aqui de diferente em relação ao lado direito? Se você vai perceber, e você vai estar vendo também, né? No sistema aí digestório, você tem do lado direito o fígado, que é um órgão enorme, na verdade, né? E o fígado é uma glândula que ele está empurrando o rim, de certa forma, para baixo, né? E do lado esquerdo, né, você tem aqui um outro rim que está aqui quietinho, aqui sossegado, aqui do lado esquerdo. Logo de cara, da posição aí renal, você começa a ver algumas coisas interessantes aqui, né, com relação ao rim, que tem a ver com a altura dele. Então, assim, o rim do lado direito, ele é mais rebaixado, se você for comparar aqui com o lado esquerdo, né? E tanto o lado direito como o lado esquerdo, você consegue ver artérias e veias que são provenientes aí da veia cava inferior e da artéria aorta, né, do ramo descendente da artéria aorta. Então você tem aqui sangue chegando no rim, tá? Através de artérias, no caso aí a artéria aorta,
a aorta abdominal, e você vê aqui também veias, né? Veias, né? Transportando sangue proveniente do rim, né? E aqui uma das veias cavas também que você tem aqui, tá? Então você tem aí artérias e veias que são vasos, tá? Fazendo a comunicação com o rim aí e com o restante do corpo. Portanto, pessoal, é um órgão brutalmente vascularizado. O que eu estou querendo dizer? Chega e vai muito sangue dele. Por quê? Porque o rim, a priori, é um órgão de filtração do corpo. Ele é um órgão essencial para o teu corpo, porque ele tem uma responsabilidade de conseguir aqui fazer a filtração, basicamente aqui, do sangue do teu corpo. Logicamente, se chega, entre aspas, a suja, sai água limpa. Então, assim, ele é um órgão essencial. Você está vendo agora que o rim do lado direito ele é mais rebaixado, né, ao lado esquerdo, justamente porque ele tem o fígado do lado direito que empurra ele para baixo. Isso aí é uma questão anatômica, mas também você pode encontrar variações de anatomia na qual o indivíduo não tem essa característica renal. Uma outra coisa importante para vocês com respeito ao rim é onde ele está. E essa palavra, aonde ele está relacionada a isso aqui, ó. Ele é um órgão retroperitoneal. Peritoneal. Peritônio é a cavidade que você forma no abdômen. E como ele é retro, significa que ele está nas costas, né? Então, quer dizer, vou pôr entre parênteses, porque está errado eu falar desse jeito, né? Então, ele está nas costas. É isso aí. Na parte posterior, ou seja, quase você pegar assim um pouquinho acima da sua crista ilíaca, você dá uma pancada nas costas do indivíduo, e se esse indivíduo tiver com o rim lesionado, tiver com o rim com pedra, ele sente dor renal. Por isso que o médico, ou quando você vai fazer uma avaliação renal, ele te dá uma pancadinha. Por quê? Porque ele é retroperitoneal. Como ele está colado nas costas, você bater no órgão, ele dói. Né? Igualmente aí, um acidente, né? Qualquer acidente que você bate, por exemplo, você é atropelado, e o capô do carro pega nas suas costas, a chance é muito grande de estragar o rim. Você tem um parzinho, portanto, você tem 2 rins, tá? Porque é muito importante, tá? Importante. Muito importante mesmo. E por incrível que pareça, se tem 2 rins, é porque é importante, não pode falhar. Então já começa por aí já. Ah, mas eu vou doar. Aí é outro papo, né? Eu vou ser normal se eu doar um rim? Não. Assim como quem recebeu o rim também não é normal, né? Então, infelizmente, você precisa dos 2 rins. Por quê? Se você analisar friamente a fisiologia, você vai ver que é importante ter 2 filtros. Tanto é que eu falo que isso foge da normalidade. Se o cara tem só um rim, ele não pode tomar bebida alcoólica, não pode comer comida com muito tempero, um monte de cuidados que vai ter que ter. Assim como o transplantado, não é vida normal, não. Nós temos que ser realistas aí. Tamanha importância. Gente, vamos lá agora desenhar aqui mais um rim. Rim é um bichinho gostoso de trabalhar e desenhar. É quase se fosse desenhar um feijão, né? Então você tem aqui um feijão com um negocinho aqui em cima, aqui, olha só, parece um feijão com penteado, né? Você tem aqui em cima do rim a glândula, tá? Suprarrenal. Renal. A glândula suprarrenal ela é coladinha com o rim. E não dá para dizer que ela não faz parte do sistema, né? Porque se você arrancar a glândula, o rim vai ficar chateado com isso aí. Então ele está colado mesmo. Você tem aqui o rim e em volta do rim ele tem uma casca, como se fosse uma película. Tanto é que você consegue ver isso aqui na anatomia, essa casquinha aqui em volta, né, do rim, que é uma película, é uma membrana, né? E essa membrana ela tem um nome. Ela tem o nome de cápsula, que o rim é meio mole, então ele tem que ter uma proteção.
fibrosa. Cápsula fibrosa é o primeiro revestimento do rim. Se você pegar agora o rim e você analisar, ele vai ter algumas conformações, né? Ele vai ter alguns desenhinhos parecidos com isso aqui. Depois você vai estar vendo aqui no livro que você vai ter esses desenhos aqui também aqui no rim. Na videoaula que eu vou estar enviando para vocês, esse desenho está muito melhor, porque a gente tem um maior tempo para produzir a videoaula, né? Do que a aula assim ao vivo e a cores. Mas a aula ao vivo e a cores é legal. Você vai ter aqui, olha só, uma estrutura. Vou estar dando nome aos bois depois para vocês aqui, ó. Vou estar colocando aqui uma outra estrutura aqui no rim, tá? Uma outra estrutura aqui para vocês. Vocês podem ver que está sendo tudo ao vivo, né? Não está... Aqui nada fake, não. Aqui está sendo realista o negócio aqui. Gente, vamos nessa aí. Vamos estar dando nome aos bois para você. Você já tem aqui a cápsula fibrosa renal e você tem uma estrutura renal que parece com uma pirâmide, né? Tanto é que o nome dela é isso mesmo, né? É a pirâmide renal, tá? Pirâmide renal. Eu vou dar nome aos bois, mas depois eu vou explicar. Na ponta das pirâmides, né? Na ponta das pirâmides, você tem uma estrutura aqui em amarelinho, que é chamado aqui de papila renal. Papila renal. Depois eu vou explicar para vocês aí como é que funciona, tá? Todo esse esquema aí, quando eu desenhar um rim maior, para vocês conseguirem entender. E agora, depois que você tem a papila renal, logo em sequência, tá, pessoal? Eu vou estar colocando aqui agora, acho que em verde. Você vai ter uma estrutura aqui, tá? Chamado de cálice menor. Cálice menor. E uma outra estrutura, que é logo na sequência dele, tá? Que é chamado de cálice maior. Cálice maior. Finalmente, você tem aqui, quase na saída aqui do ureter, que eu vou explicar para vocês o que é ureter. Você tem aqui uma estrutura aqui chamada de pelve renal. Pelve renal. Renal. Então aqui você tem aqui a pelve renal, que é essa estrutura aqui, ó, para vocês aqui analisarem aqui. Basicamente, essas são as estruturas que você tem no rim, que é de importância que você saiba na anatomia. Vai ter uma atividade para vocês aí, que vocês vão estar identificando essas estruturas aí na anatomia aí para vocês. Para agora, vocês vão ter que analisar um pouco mais expandida, já tirando aqui a glândula suprarrenal. O rim tem que desenhar bastante mesmo na anatomia, não tem jeito para vocês conseguirem compreender. Vou estar desenhando uma estrutura limpa, tá? Só um pedacinho dela para você conseguir entender. Se você viu que aquela estrutura chama pirâmide renal, né? Você tem várias estruturas aqui formando pirâmides renais ao longo do rim de uma pessoa, tá? Vou estar desenhando aqui mais uma pirâmide, e mais outra pirâmide aqui embaixo, aqui quase, já no finalzinho dele. E é fácil, né? É só desenhar aqui em feijão. Existe uma porção muito importante do rim, tá? Chamado aqui de córtex renal, que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, essa parte aqui. E esse córtex renal aqui, olha só, córtex renal. Córtex renal. Ele tem uma estrutura interessante, que eu vou estar aqui colocando aqui como se fosse uma lente de aumento e um microscópico. É uma estrutura bastante interessante, que é muito parecido com isso aqui, que eu estou desenhando aqui para vocês. Nossa, que coisa engraçada, aí parece um U. Realmente parece um U. E esse U aqui vai ter microartérias, que são arteríolas, né, que estão envolvendo essa estrutura.
E vai ter também microveias, que são vênulas que estão envolvendo essa estrutura aqui. Vai ter uma entrada, na verdade, de líquido para um lado, e vai ter também aqui a saída de líquido para o outro lado. Logicamente, chega sangue aqui venoso e sai sangue aqui arterial, né, também. Então, você tem aí uma entrada e saída e vice-versa. Por quê? Você tem tanto sangue venoso como arterial. O que é isso aqui que eu desenhei para vocês? Isso aqui é o néfron, tá? Néfron. O néfron é a unidade filtradora do rim. É ele que vai fazer a filtragem do rim. É ele que vai separar a parte mineral que está contida aí no teu sangue, o excesso de mineral que está contido no teu sangue, e vai despachar. É ele que vai tirar a amônia que está contida no teu sangue e vai despachar em forma o quê? De urina, tá? Urina. Então, na verdade, o néfron é como se fosse filtros do rim. Filtros. Só que ele é microscópico. Ele está aqui localizado aqui em todas as regiões aqui do córtex renal. Você não consegue ver de jeito nenhum. Tão pequenininho que é. Quanto você tem? Milhões. Milhões. E isso agora é muito importante para vocês, principalmente vocês da área da enfermagem. Eu sempre brinco com o pessoal, senta e chora. Nossa, que coisa mais trash, né? Sentar e chorar. Porque ele tem prazo de validade. É isso aí, prazo de validade. Como assim, professor? Você não espera viver 200 anos, né? Você não é vampiro. Vampiro que vive bastante, segundo a lenda. Então, quer dizer, você vai viver aí seus 90, 100 anos. Em alguns casos, quando você vai aí pro Guinness, você vive aí 120 anos. Mas estou dizendo o quê? Que cada dia, que cada hora, quando você inicia a sua vida adulta, um néfron explode. Por isso você tem milhões de néfron. E por isso você tem um rim em reserva. Você tem 2. Então você tem um prazo de validade. Eu não entendi bem. Então quer dizer que eu vou estar perdendo néfron ao longo da vida? Vai perder néfron. E isso vai piorar se você tiver aumento de pressão arterial ao longo dessa vida. Se você tiver aí também uma má de vida, tá? Uma má qualidade de vida. Qualidade. Nossa, o que isso é uma má qualidade de vida? Saúde ruim, você se alimenta mal, toma pouca água, tem comorbidades como diabetes, muito açúcar no sangue, a tua pressão é descontrolada, então você vai estar lesando esses néfrons. Nossa, mas como eu tenho um monte, eu não vou estar nem aí. Aí você consegue chegar aos 50 anos, né, com um número suficiente, mas depois disso, só sorte, para falar a verdade. Né? Por isso, gente, que você vê um monte de gente com problemas renais. Por quê? Porque esses filtros, eles são muito sensíveis, tá, à pressão arterial e às substâncias que entram no seu sangue. Né? Substâncias, por exemplo, como nitrato. Nitrato. Nossa, isso aí eu uso na lavoura, Você usa na lavoura e o nitrato você tem aí na mortadela, no presunto, na linguiça, nos embutidos, né? Que é utilizado como fertilizante de lavoura, mas, por um outro lado, conserva a carne. Então, isso aí também destrói o rim. Por quê? Porque o filtro é muito fininho. Se você cair isso aí no filtro ou engrossar o sangue demais, esse néfron explode. Eles estão no córtex renal. Por que é importante? Porque aqui, ó, você tem um néfron aqui no córtex renal e ele vai entrar dentro das pirâmides renais, que são essa estrutura aqui dentro. Dentro das pirâmides renais, vocês viram que eu fiz um monte de risquinho. Isso aqui é chamado de túbulos coletores. Você não vai precisar saber disso. Mas coletores de quê? De urina, né? Então aqui, a urina vai cair aqui. Depois a urina cai dentro de um cálice menor. Vou pôr aqui o cálice menor.
Depois essa urina vai cair num outro cálice maior, cálice como se fosse um cálice de vinho, né? Cálice maior. Depois disso, tudo isso aqui vai cair numa região mais dilatada, que é a chamada aqui de pelve. Pelve renal. É como se fosse um funil coletor de xixi, né? Coletor de urina. E essa pelve aí vai estar desembocando, né, esse líquido, vou desenhar um líquido amarelo, bem nojento agora, né? Esse líquido aqui amarelo aqui, que é a urina formada, num tubo gigante, né, bem longo e fininho também, chamado de ureter, que não é ureta, tá? Isso aqui é ureter. Ureter. Você tem dois, né? Porque você tem dois rins. Você tem o ureter do lado direito e você tem aqui o ureter do lado esquerdo. E finalmente, né? Você vai estar tendo agora essa anatomia aqui, ó. Estou desenhando aqui um rim. Você já viu como é que forma agora a urina, que vai cair pelo ureter. E esse ureter aqui vai cair aqui numa estrutura, né, chamada aqui de bexiga, tá? Bexiga. Bexiga. Você tem, logicamente, aqui, tá? Desse lado aqui. E esse aqui também vai ter o mesmo sistema que vai cair aqui na bexiga. Portanto, vocês têm aqui dois ureteres, né? Ureteres. Está no plural aqui porque tem dois, né? Tanto de um lado como de outro. E, logicamente, a sua bexiga, quando você vai estar filtrando esse sangue vai estar filtrado, vai estar enchendo, né? Isso aqui cabe aqui em torno aí de 600 ml aqui para o indivíduo do sexo masculino, né? E mais ou menos aqui 400 ml aqui no indivíduo feminino. Tem gente aí mais capacitada aí que urina quase 1 litro, né? Mas em regra geral é assim. A mulher cabe menos por causa do útero, né? O útero aqui está logo em cima da bexiga. Principalmente quando a mulher está grávida, por exemplo, aí fica menos ainda, né? A litragem da bexiga. Então, basicamente, gente, é desse jeito que funciona o rim, né? E o sistema urinário que vocês têm aqui nesta formação aqui, pessoal. Deixa eu colocar algo muito interessante, né? Opa, antes de chegar aqui no delivery, eu vou estar só aumentando mais um número de página para vocês aqui, para terminar e para conseguir concluir essa ideia aqui, tá? Tá para a parte anatômica. Então vai faltar um pouquinho de conteúdo, apesar que vocês vão estar revendo isso aqui na aula que eu vou estar disponibilizando quando eu terminar essa aula aqui. Você tem uma pirâmide, tá? Deixa eu desenhar aqui uma pirâmide, mais outra pirâmide aqui, mais outra aqui, dá para desenhar um monte, mas em geral aí você tem uma meia dúzia a 5 pirâmides mais aí. Só por curiosidade, tá? Enquanto você viu que essa parte aqui, ela é chamada de córtex renal, córtex, essa região aqui, ó, essa região aqui, que envolve as pirâmides renais, ela é chamada de medula renal, tá? Medula renal. Você deve estar se perguntando qual que é a importância, né, de saber disso. Porque muitas vezes, na parte clínica, nessas regiões, né, anatômicas que o professor está explicando, por exemplo, eu estou desenhando esses montes de pedrinhas aqui, olha só. Essas pedrinhas geralmente se acumulam aqui, tá? Nessa região aqui da pelve renal. Então, essa região aqui da pelve renal, você encontra as famosas pedras no rim, tá? Pedras no rim. Tem um monte de condições genéticas, alimentação, falta de água, muito sal na comida, que forma essas pedrinhas aqui. Mas por que o paciente sente dor? Porque é simples, gente. Se você ver aqui a pelve, é como se fosse um funil, e depois você tem o ureter. Só que não espere que a pedra seja redondinha assim, porque se fosse redondinha,
aí estava tranquilo. A pedra é diferente, a pedra é muito... Ela nessa região aqui, ela fica aqui entupindo essa região, essas pontas da pedra aqui, essas provocam essa dor renal. Né? Essa dor renal que é horrível, parece estar sendo enfiada uma faca nas costas, de tamanha dor. A pessoa chora de dor, realmente é verdade. Até que essas pedras elas conseguem derreter, né, porque a própria urina é ácida, e elas ficam mais arredondadinhas e são expelidas aí, entram no rim e ficam num tamanho menor e conseguem aí passar e a pessoa urinar. Então isso aí basicamente é a parte aqui dessa estrutura, tá? Chamada aí de pelve renal, e aqui é o ureter. Ureter. Belezinha, gente? Deixa eu ver agora no Meet se tem alguma pergunta antes de uma parte aí dessa videoconferência. Vamos lá. Perguntas, povo. Perguntas. Ô, professor, tenho uma dúvida. Fale. Referente ali à urina, né? Por exemplo, quando a nossa urina sai mais amarela, tem alguma coisa a ver com a falta de tomar água? É verdade? Sim, nossa, que pergunta legal. Então vamos lá. Vamos estar explicando aqui para vocês aí como é que funciona essa situação. Deixa eu só mudar aqui. Deixa eu limpar aqui o frame. Tá. Sobre a urina, né? Existe com questão da urina, tá? Urina. Você tem que ter uma proporção de substâncias químicas, né? Uma substância química que está ligada com a capacidade de filtração de proteína é a creatina, tá? Creatina. Tem que ter uma porcentagem. Nós não vamos abordar aí essas porcentagens porque é fisiologia. Você também tem, na sua urina, você tem sais. E também você tem uma substância horrível, chamada de ureia, tá? Ureia. O grande problema é que você também consegue fazer uma inspeção visual. Né? A inspeção, ela pode ser física também, visual, pode ser presencial. Eu vou trocar em miúdos para você conseguir entender. Você faz uma inspeção que é chamada inspeção sui generis, né? Isso vem aí da área da farmácia. O que é isso? Você olha e você cheira. A urina tem cheiro, um cheiro de urina, né? E tem que ser dentro de uma tabela e tem cor. E nessa inspeção visual, a cor que você tem é um amarelo palha. Isso mesmo, palha. Ah, professor, mas meu amarelo é quase um laranja. Então quer dizer que provavelmente aumentou a quantidade de ureia, a quantidade de creatina e até mesmo, se você não toma muita água, você pode ter a presença de sangue, tá? Isso vem lá de cima, isso vem de néfron estourando. Então você tem todos esses exames de urina que vêm essas substâncias. Então assim, teu xixi tá bom se ele for pouco espumante e ele for amarelo palha. E se ele tiver amarelo muito já puxando para o laranja, quer dizer que está faltando água no sangue. A tua urina está indo muito concentrada. Isso é muito ruim, principalmente para as mulheres, né? Porque o pH vai aumentar em relação a isso e aumenta também a incidência de infecções urinárias, né? Fora isso, já é uma coisa comprovatória que o teu rim não está sendo bem utilizado. Então, a sua urina deve ser amarelo palha, um amarelo bem clarinho. Se o amarelo ele começar a ficar já um amarelo ouro, puxando para um laranja, quer dizer que está faltando ar. Professor, bom dia, aqui é a Carol. Só para aproveitar essa... Tá falando... Oi? Desculpa? Pode falar. Ah, tá. É que assim, ó, como o professor estava falando ali que tem o sangue na urina, que é a hematúria, né? Tem para visualização também pus na urina, que é a piúria. E também, quando dá algum traumatismo craniano, a gente
dar uma olhada também na quantidade de urina que é excretado, para ver se o paciente Exato. também não está com déficit, né, querendo ou não, no cérebro, né? Então, se o paciente, a cada 1 hora, fizer mais de 200 ml hora, tem que avisar o médico para poder colocar a tal da desmopressina para poder dar uma paradinha ali na urina, senão dá problema maior. Então, é muito importante essa questão da urina, a visualização do tipo da urina é muito importante. E também se é muito clara, se não é, né? Então, isso aí. Isso é importante. A enfermagem, na verdade, ela acompanha, né, a urina. Então, e é tanto engraçado, né, mas é o conjunto. Não estou falando agora do sistema digestório, mas a urina e as fezes também, né? O paciente evacuar pós-cirurgia, né? Um paciente está fazendo aí uma RAC medular, uma peridural, anestesia geral, então, assim, pós-cirurgias aí de aparelho urinário, então, assim, todas essas coisas aí, inclusive essas contaminações que você vê, células epiteliais dentro da urina, então, são tudo pedido e acaba vendo isso aí em alguns exames, né, que vocês aprendem em fisiologia, em farmaco, etc. Então, é importante. Então, a urina aí mas para o dia a dia, né, vocês analisando o seu próprio corpo, a urina é um grande evidenciador que o teu corpo não está legal. Inclusive infecções mesmo, inclusive infecções e alterações aí de sistemas. Então, ela muda de cor conforme aí está a sua condição. Olha um exemplo clássico. Se você tomar hoje, né, um complexo B, a tua urina vai sair fedida e aí ela vai sair bem amarela. Só por curiosidade só. Como é possível te mostrar tamanha eficiência de filtragem aí do sistema renal. Belezinha, gente? Bom dia, professor. Sim, eu tenho uma pergunta. Beleza. Porque numa situação de sepse, o rim é o primeiro órgão a paralisar? Sim, porque a septicemia ela altera demais, né, uma condição de proteína sanguínea, né? Fora isso também, né, quando você está numa condição de septicemia, você vai fazer com que essas infecções se espalhem pelo corpo, né? E um órgão muito fácil de receber a infecção é o rim, né? É o rim. Mas a grande questão da septicemia, a gente chama de uma resposta que está alterada, é chamada de condição hemodinâmica. Dinâmica. Com a pressão arterial do indivíduo, a concentração de matéria sólida do sangue, né, e N fatores, a hemodinâmica do cara, que é a parte líquida da circulação, ela está comprometida. Isso é bem visível numa condição de septicemia, né? Então, por isso ela altera a parte renal. Por essa ordem, né? Rim, e aí vai para os outros órgãos. Pulmão, coração, cérebro, né? O rim é um órgão que não pode parar. Perguntas? Vamos lá, então, no final. Pessoal, pensamos numa aula um pouco mais ativa para vocês aí. Pedimos ontem aí para a equipe da anatomia tirar foto das estruturas naturais que nós temos no laboratório e montar aí um banco de dados aqui numa pastinha lá no Drive. Então vocês vão ter uma atividade hoje, né? Que é uma atividade. Por isso que eu economizei um pouco nas palavras de identificação de estrutura. Porque quando você pegar aí a página 530, aproximadamente, né? A página 530. Página 530 aqui para frente, né? Você vai estar vendo. Você vai ver que o Tortora, ele identificou um monte de estruturas. E aí você vai aproveitar o serviço agora que nós temos no laboratório de anatomia, que é o delivery, né? Mas fique tranquilo, você não vai pedir pelo telefone e vai chegar um coração na sua casa. Dá uma foto, né, pelo seu e-mail. Você envia um e-mail pelo Lab Anatomia, tá? Pede aí as estruturas renais para o laboratório
e ele vai estar te enviando, né, pelo e-mail aí a estrutura aqui do laboratório. Então é o delivery da anatomia. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar aquela fotografia de estrutura natural, tá? E você vai olhar num livro. E você vai pegar o teu PowerPoint ou algum outro programa e vai identificar. Identificar. Então você vai identificar as estruturas. Aí você vai pegar essa estrutura, vai identificar, vai pegar a cápsula fibrosa, vai identificar. Então, na verdade, nós vamos estar construindo o roteiro junto em forma de atividade. É uma forma de, entre aspas, você ter acesso às peças que foram tiradas a fotografia ontem, foi colocada lá no Drive, e o pessoal da anatomia vai estar te enviando para vocês aí essa atividade. Conseguiu identificar as estruturas, salva ela em PDF para ficar mais leve, e aí, ou tira foto mesmo, e aí deposita lá, posta lá, em atividades aqui, que eu coloquei para vocês. Vocês vão ter aqui uma atividade aqui, da atividade que foi anunciada em aula, que é essa aqui de hoje. Basicamente é isso aí. Junto a isso aí, eu vou estar colocando aqui a videoaula, tá? Que não é videoconferência, é videoaula. Lá eu vou falar de artérias, artérias arqueadas, artérias lobares, interlobulares. Então eu aprofundo um pouquinho mais na anatomia nessa videoaula aí, gente. Deixar aí para vocês essas atividades aí, para você, essa atividade. Perguntas, dúvidas? Deu boa? Gente, se cuidem, grande abraço aí e até semana que vem. Tchau, tchau.